Nasci, me criei aqui em Pocinhos, passei um tempo fora, estou de volta aqui, 100%. E esse tipo de experiência ufológica, ou qualquer outro nome que queira, para mim foi cotidiano, isso aqui sempre existiu. Então a gente aqui na década de 80 não tinha energia, então qualquer luz diferente ou que se movimentasse que não fizesse barulho, já era de se estranhar. Eu sempre fui curioso para isso, então desde criança eu já ficava fora, olhando para cima e querendo um contato, querendo Hoje, no meu entendimento, no conhecimento que eu tenho, que eu busco hoje, é estudar sobre isso. E sobre as diversas formas que isso se apresenta. Então, para mim, é uma realidade. Seja ela de fisicalidade em outros planetas ou universos paralelos e sintonias energéticas diferentes. Então, desde criança, eu via relatos. Na adolescência em si, já comecei a ver algumas coisas diferentes. Luzes que se acentiam, se apagavam. Já sabia tal disco voador, era a informação que rolava, então isso sempre houve. Em São Paulo eu já tinha visto algumas aparições, esferas prateadas e durante o dia mesmo, feixes de luzes que uma vez chegou a entrar no hotel onde a gente estava eu e minha irmã, foi um clarão, umas 3 horas da tarde, que a gente achou que o espelho do quarto ia quebrar. Então isso era coisas isoladas, você numa cidade grande, você não para observar o anoitecer, o céu, você não tem como ver, principalmente em São Paulo. Então, quando eu voltei para Paraíba, comecei a observar tudo diferente. Aí comecei a ter experiências diferentes. A primeira experiência foi na madrugada aqui. Isso já em 2018. Eu saí umas 11 horas aqui de casa e uma luz vermelha estava cruzando o céu. Só observei a luz passando, ela rapidamente subiu, mas eu tive uma sensação horrível. Um mês mais ou menos depois, eu observei uma luz estranha, umas 6 horas da noite. E comecei a ver um padrão. Então, passei a ser um observador assíduo do anoitecer aqui na Serra do Arruda. Situações inusitadas que a tecnologia que a gente tem acesso hoje não consegue fazer, ou são povos de outro planeta, de outro lugar, ou é uma tecnologia escondida da gente, porque tem um padrão nessas aparições, nessas que eu estou especificando. Uma que me chamou muito a atenção foi uma esfera dourada que devia ter tamanho de uma van, mais ou menos, ou uma caixa de 5.000 litros. Ela, ela passou sem nenhum tipo de luz, mas era em volta de como se fosse um gelo seco, uma velocidade absurda. E eu vi ela a olho nu, sem luz, e vi a cor prateada, e eu fiquei sem explicações para isso. Tem uma experiência muito marcante, que foi a primeira imagem que eu consegui captar. Era um domingo normal, domingo sem chuva. Eu estava esperando um amigo aqui no sítio mesmo, aqui nessa casa. E eu estava sentado aqui na sacada e de repente eu vi um relâmpago. Olha, um sinal. Relâmpago no Cariri, a nossa chuva vai chegar, tão sonhada chuva. E aí ficou estranho. Ela andou de lugar, ó, já tá em cima da outra árvore. Que coisa linda, cara. Eu nunca tinha visto. Não, ela tava. Não, é porque nunca prestou atenção no raio assim. Olha, olha ela soltando. Que coisa linda, olha. Eu tô vendo todo Ó, mundo aqui, ó. tá andando e soltando a descarga, pô. Vai no Caramba. meio daqui tudinho. Do outro lado. Rapidamente eu peguei o celular porque eu vi, na hora que o relâmpago acendeu, dito relâmpago, que tinha um objeto no meio, que a luz não transpassava. Quando acendia o clarão, você via um objeto. É um tipo um metal que não deixa passar. Ó, ó. É uma. Prende, né? É ela que tá soltando descarga. Ó. Olha. Olha. Ó. Caramba, é grande, bicho. Muito grande, bichinho. Ó, é lindo. Ó, o raio ele saía de baixo para cima, todas as vezes. Ela vinha mais para frente e ela recuava. Era um objeto comprido, pontiagudo. Nossa, aquele tamanho. Olha, olha. De tarde, não foi? Não foi não. Ó, ela tá ali, pô, tá parada ali, pô. Minha tia, quando mais nova, ela tava pegando lenha ao redor da casa e ela sentiu uma luz. Ela
uma quentura nas costas dela e um clarão muito forte. E correu para dentro de casa. Isso é o que eu sei. Isso aqui eu acho que eu era criancinha quando isso aconteceu. E há mais ou menos uns 6 meses atrás, isso aqui em 2024, um vizinho meu perguntou: "Você viu aquela luz que cruzou o céu quinta-feira passada?" 2 semanas para frente, minha tia me chama aqui na porteira e disse: "Ei, a luz apareceu para mim novamente." Era por volta de umas 7 horas, 6 a 7 horas. Eu estava colocando comida para o cachorro ou tirando o cachorro do lugar. Ela tem um lapso de memória. E de repente ela viu a luz branca sobre ela. E quando ela olhou para cima, ela disse que nunca viu uma luz daquele jeito. Eram 3 pontos de luz. Era como se fosse um triângulo. E essa luz rapidamente acelerou e cruzou no sentido que o meu vizinho tinha dito. Estou eu em casa algum tempo depois, na minha casa em Campina, e estava assistindo alguma coisa na TV e peguei no sono no sofá. Quando eu acordo, que me sento, que eu olho para a porta, eu sempre dormi com a porta aberta. Luke sempre ficou assim do meu lado, então ele estava do outro lado do sofá. Quando eu olho, tá um ser se abaixando para sair da minha casa. Ele era todo branco. Então, se a porta da minha casa tem 2,20, ele tinha mais de 2,20. Então, ele estava se abaixando e dando os passos de poste assim. Meu carro estava logo em seguida. E ele era todo branco, 100% branco. Cabelo branco, rosto branco, o olho branco, a roupa branca. Ele tinha algo como um sobretudo, mas tinha uma roupa totalmente colada no corpo. E a sensação que eu tive foi a melhor possível. Não lembro o que conversei, não lembro se conversou, não lembro se fez esse procedimento, mas foi a melhor possível. Era noite já, mas não passava da meia-noite. É tanto que eu fiquei sentado, absorvendo aquela situação e voltei a pegar no sono no sofá. Para mim, não tive medo. Eu acho que a própria energia que ficou e que criou-se no ambiente me deu esse conforto. Isso é que eu tô falando fisicamente, eu não estava dormindo. Fisicamente, isso aconteceu. Eu sou a Eveline Queiroz, de Campina Grande. Resido hoje aqui em Campina Grande, mas morava em Pocinhos, que a gente tem um sítio lá. Quase 18 anos lá, um sítio e muitas naves. Era comum ver, se fosse num domingo, numa ida para o catecismo, a gente via a nave. Normalmente era mais à noite, que a gente via mesmo, que no terreiro da casa, e sempre via. E depois que vim morar na cidade, nas idas ao sítio, sempre era comum de acontecer. Quando adolescente, meus pais pediam pra gente correr, se a gente visse para debaixo de uma árvore por conta da luz. Corre para debaixo de uma árvore que não desce, que não vai descer mais do que isso, se ampara nas árvores. E isso era normal de acontecer. Às vezes da casa da minha mãe para casa da minha avó, que era uma distância de 150 metros, a gente não andava olhando se tinha cobra, a gente olhava com medo do que vinha de cima, de noite, porque vinha do nada e era muito rápido. Aí a gente passava e ficava já na parte que não tinha árvore, a gente já corria, porque poderia aparecer e não dava tempo de se esconder, pra você ter noção de como funcionava. Parecia que a gente era atraído pela visão, a gente olhava e conseguia identificar, e de repente ela fazia o fluxo muito rápido, acendia o local, e quando não acendia, a gente tinha medo que ela acendesse em cima da gente. Por isso que a gente corria logo para debaixo das árvores, porque a gente tinha medo. Porque os nossos pais e tios falavam que ela não aterrissava, que fulano já tinha sido pego, que aconteceu isso, que a marca na pedra tinha sido uma nave que foi lá. Tinha muitas histórias também, lá que eram contadas, porque todo mundo daquela região via o disco voador, que a gente chamava de disco, né, em um cajueiro na esquina da minha casa, da porteira lá da minha mãe, né, na curva para entrar na porteira. E minha mãe disse: "Aquele dali é um disco". E realmente, quando ela disse: "Aquele é um disco", que apontou e foi uma luz muito forte, assim, que passou rapidamente e sumiu. Depois, passaram-se os anos, aí eu sempre via mais uma coisa ou outra. A gente tinha até medo de sair à noite, pela a facilidade de ver, que a gente não sabia o que era aquilo. Aí muita gente dizia: "Ah, é porque Pocinhos tem um urânio que atrai, que" e era algo que era normal para a gente ver nave. É difícil você compreender. Quem não entende
Quem nunca vi, não dá para você ter uma conversa dessa com alguém que não sabe e não acredita, porque há um bloqueio gigantesco. Só acredita quando vê. E às vezes tem pessoas que veem e ainda não acreditam. Hoje tem a chance de dizer: "Ah, é um drone", mas há 20 anos atrás não tinha drone. Quantos anos atrás? Hoje eu tenho 35 anos. Eu vejo nave desde quando eu era criança. Mais próximo, eu acredito que foi dentro de casa. Eu estava dentro de casa e a casa da minha mãe era casinha de sítio mesmo, triangularzinha, assim, só tinha a área, o quarto da frente, os 2 quartos de trás. Aí os irmãos, quando iam saindo, o mais novo pegava o quarto da frente. Nessa do quarto da frente, teve uma noite que o quarto ficou vermelho sangue. E eu dormia sozinha nesse quarto. Aí ficou vermelho sangue. Eu abri meu olho e eu vi tudo vermelho. Era o vermelho sangue, mas como se ele fosse de luz. E eu fechei o olho bem forte. Eu vi e fechei o olho bem forte. Eu disse: Meu Deus, uma nave tá aqui fora". Eu chego, tô arrepiada. Falando, tô arrepiada. Apertei meu olho bem forte. Aí chamei minha mãe: "Mãe, corre aqui". Quando mãe disse: "O que é?". Acordei minha mãe assustada. Aí só escutou o estralo. Minha mãe ontem ficou bem nervosa, não sabia, pegou, começou a jogar sal grosso dentro da casa. Não saí pra ver, porque eu e minha mãe, esse dia só tava nós 2 em casa, meu pai trabalhava à noite e ele não estava em casa, então, não tivemos coragem de sair. Outro episódio que aconteceu foi, eu já tinha filho e deixava meus filhos na casa dos meus pais, para passar o final de semana, porque eu trabalhava, teve um período que eu trabalhava à noite, monitoramento de câmeras, essas coisas, eu tinha que deixar meus filhos lá e vir para Campina. Aí, como eu trabalhava durante o dia também, eu teve uma vez que fui deixar à noite, e nessa de deixar à noite, a estrada, ela é estrada de sítio, é esquisita. Tem a parte de mais iluminação, quando tem as casinhas, e outras não. Aí eu vi, a nave ela foi acompanhando meu carro, até perto de chegar na casa dos meus pais. Que eu consegui gravar ela acompanhando. Eu digo: "Olha aqui, a nave tá acompanhando. Ó aqui, gente, tá chegando perto". E eu gravando, falando, e a nave deu para pegar bem. Aí depois eu mandei pro meu irmão, mandei pra primo, mandei pra muita gente. Só que todo mundo perdeu essas gravações. Todos, 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 todos. Somos todos. Minha tia mesmo, a irmã da minha mãe, que mora lá no Cipa, me botou a vida inteira. Ela caiu, sofreu uma queda que ralou toda a perna, e a luz em cima e correndo atrás dela. Outro episódio que teve foi no Ano Novo também, lá também, lá no sítio deles. Meu filho pequeno, ele viu. Foi. A nave ficou paradinha, os fogos acontecendo, e a gente saiu para olhar os fogos, porque a gente não estava nem curtindo, não tinha passado, ia passar de novo no sítio só para descansar. Aí saímos para ver os fogos. E nessa a nave ficou parada, numa constante, sem, sem barulho, sem nada, ela só paradinha, assim, camuflada. E depois que a gente ficou observando, ela simplesmente, um raio de luz, foi embora.